Filho de portugueses, ele é político, jurista e, com certeza, o mais polêmico dirigente esportivo brasileiro. A nossa entrevista de hoje é com Eurico Miranda. Eurico, muito obrigado por nos receber aqui, podemos dizer, na sua casa, né? O senhor jogava bola quando era criança? O brasileiro normalmente recebe de presente uma bola. Mas nunca fui bom jogador, não. Jogador não fui, não, mas joguei bola. Joguei minhas peladinhas. Por que na época da faculdade o senhor escolheu a fisioterapia? Eu fiz fisioterapia primeiro. Me formei. De uma certa forma, eu lutei pela regulamentação da profissão, mas eu me desencantei e resolvi fazer direito. E fiz direito. Fiz a Faculdade Nacional de Direito. E depois, aí já sempre envolvido com o Vasco, a gente enveredou aí por essa vida que já está... Eu já cheguei aos 71. A morte prematura do seu pai mudou o rumo da sua vida? Pai sempre faz falta. Pai sempre faz falta. Mas eu já tinha a minha vida encaminhada e não mudou, mas a única coisa que serviu é para que eu seguisse muito os exemplos do meu pai. Como começa a sua história com o Vasco? Eu sou Vasco de nascença. Logo que eu nasci, o meu pai me colocou como sócio do Vasco. Naquela época, sócio dependente, isso há muito tempo. Mas eu fui, na verdade, que não deixei de ser até hoje, um torcedor de arquibancada. E aí, envolvido, torcendo na arquibancada, eu com 21 anos, me trouxeram para a vida política do Vasco. E aí eu entrei na vida política no Vasco, já estou há 50 anos na vida política do Vasco e consequentemente, na vida administrativa do Vasco. O senhor acha que quando interviu na contratação do Roberto Dinamite, que ia assinar com o Flamengo, isso te trouxe credibilidade junto à torcida vascaína? A minha trajetória no Vasco não foi por causa do Roberto Dinamite, teve outros, porque quando o Roberto Dinamite veio aqui para o Vasco, eu já era dirigente. Então, eu acho que o que marcou e marca muito a minha passagem no Vasco é a minha defesa intransigente dos direitos do Vasco, né? Daquilo que o Vasco representa para a sociedade. A minha ligação, por exemplo, com a Câmara, fui deputado por 2 mandatos, com uma expressiva votação. E a minha campanha eleitoral foi só dirigida ao torcedor do Vasco. Tem uma frase minha que eu disse lá na Câmara, que o pessoal achou que aquilo entrava até com negócio de problema de decoro parlamentar, e não sei mais o quê. Eu, na verdade, fui muito menos representante do povo do que representante do Vasco. Mas, ao mesmo tempo, o senhor perde os votos dos flamenguistas, dos botafoguenses, dos tricolores. Você sabe que, politicamente, eu nunca me preocupei com o voto de flamenguista, de botafoguense, fluminense, apesar de eu ter tido voto de alguns. Mas a coisa que eu mais me orgulho, na verdade, não é nem de ser presidente do Vasco, que deveria ser a coisa que mais orgulha um vascaíno vir ser presidente do Vasco. Eu repito, o que mais me orgulha é ser representante do Vasco. Aonde eu chego, aonde eu apareço, eles sabem, eles me identificam muito mais como Vasco, como representante do Vasco. E isso é a coisa que eu tenho alguns títulos, para não dizer muitos, mas o título que eu
que eu carrego comigo com mais orgulho é de ser representante do Vasco. O senhor falou que essa rivalidade não é folclórica. O que faz o Vasco ser diferente do Flamengo? O Vasco não é só diferente do Flamengo. O Vasco, na verdade, ele é diferente da maioria dos clubes, principalmente do Flamengo. A gente tem que voltar à sua origem. O Vasco é um clube que ele foi fundado com o objetivo claro de dar oportunidade aos menos favorecidos. Por quê? O Rio de Janeiro é dividido. Hoje as coisas se aproximaram mais. É dividido em duas zonas claras: a Zona Sul e a Zona Norte. Os três grandes clubes do Rio de Janeiro são da Zona Sul. E apareceu um clube que era da Zona Norte, do subúrbio, e que começou a sua trajetória, que logo que ele chegou no futebol, começou lá no Remo, que ele foi criado que o Flamengo ganhava no Remo. Aí o pessoal, que era feito de caixeiros, etc., foram para o Remo para enfrentar o Flamengo e ganhar do Flamengo. Depois veio no futebol, que veio mais tarde. Primeiro ano que ele disputou, ele foi campeão. Aí, para entender o que é o Vasco, as pessoas precisam saber o que foi feito. O Vasco foi campeão, mas foi campeão com operários e negros. Então, a federação, que era uma federação altamente elitizada, mandou uma carta para o Vasco, dizendo que o Vasco teria que desfiliar, mandar embora todos aqueles atletas que tinham ganho aquela competição, porque eles não estavam à altura de competir com os outros filiados. A resposta do Vasco foi que o Vasco saía da federação, mas não mandava embora esses atletas. E começa essa linda história do Vasco. E o Vasco depois, para voltar à federação, eles exigiram que o Vasco tivesse um estádio. E o Vasco construiu, o Vasco foi campeão 23 e 24, aí o Vasco construiu o maior estádio da América do Sul em 1927. Mas tudo com recursos próprios, tudo com as doações dos anônimos torcedores, e construiu o estádio São Januário. Um clube, para ganhar dentro de campo, precisa ter uma força política fora de campo? A mídia queira ou não queira, o Vasco é o verdadeiro clube popular. E essa é a grande força do Vasco. E agora ela tem que saber ser usada, a instituição. A instituição tem que fazer prevalecer a sua força. E o que dá muito a força à instituição são as conquistas. Eu tenho algumas frases que são frases muito próprias. O Vasco não é maior do que nenhum, mas não é menor do que nenhum. Então o Vasco ele tem que estar sempre numa posição cimeira. O Vasco tem que estar participando sempre do processo decisório não é só do futebol, do esporte brasileiro. Não quer dizer que tenha que prevalecer a vontade do Vasco, mas, obrigatoriamente, o Vasco tem que ser ouvido pelo que o Vasco representa, por essa história que são 117 anos de existência e que é orgulho para esse país. E o Vasco sempre representou muito bem lá fora o desporto nacional. Para você ter uma ideia, e que precisa ser registrado, o Vasco foi o primeiro clube a conquistar um título fora do Brasil, um título internacional, que foi o Vasco foi campeão sul-americano no Chile, que reuniu as grandes equipes da América do Sul, que foi algo que precedeu
a Libertadores da América. Qual foi o melhor presidente que já passou por aqui? Se eu fosse muito vaidoso, diria que fui eu, mas não fui eu. Eu me inspirei num grande presidente que o Vasco teve. O Vasco teve presidentes se a gente for buscar lá atrás, no Vasco, mas aquele que me inspirou e que deixou uma frase genial e eterna, foi o Ciro Aranha. O Ciro Aranha foi quem me inspirou, que colocou uma frase que representa muito bem o que é o Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, isso aí é algo que a gente cultua e faz questão que aconteça. Para você entender, e todos entenderem bem, que são coisas pouco divulgadas, o Vasco tem uma escola aqui, uma escola de primeiro e segundo grau, legalizada, registrada na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, que já formou alguns atletas. Essa escola é aqui dentro. Então, sempre cuidando do jovem. O senhor que sempre defendeu o Roberto Dinamite como jogador, se sente traído por ele? Não, o Roberto Dinamite, a definição do Roberto Dinamite, já que você está me forçando a dizer isso, a definição de Roberto Dinamite, ele foi um grande jogador, mas como administrador, zero. Porque, primeiro que não é a praia dele, ele nunca administrou nem a casa dele. Como é que ele podia administrar um clube da grandeza do Vasco? Do final dos anos 80 até os anos 2000 foram os melhores anos do Vasco. E o presidente era o Calçada. Mas quem realmente mandava? Eu acho que ele mandava, mas ele mandava no clube, mas eu tenho uma participação decisiva, porque eu era vice-presidente de futebol e vice-presidente eleito. E às vezes a gente aparece mais, porque a gente é mais atuante, mais participativo. E eu sempre tive a coisa de ser representante do Vasco. E então, ele foi um bom presidente. Ele foi um bom presidente. Por que o senhor resolveu criar a Copa do Brasil? E eu recebi um pedido para eu ir para a CBF. Eu recebi um pedido do presidente João Avelange. Ele estava indicando o genro Ricardo Teixeira para assumir na CBF, e ele me pediu. E eu disse, olha, eu não saio do Vasco. Mas posso atender o pedido que você está me fazendo? E passei na CBF, na direção do futebol, durante 6 meses. A minha passagem lá na CBF, havia a história do problema da reivindicação de todas as federações. O Brasil é um país continental. E então, nós tivemos a ideia de criar uma Copa que tinha participação obrigatória de todos os campeões estaduais dos diversos estados, inclusive o Distrito Federal. E privilegiando mais aqui São Paulo e Rio, que teriam mais de um representante, e criamos a competição. Como o senhor analisa essa crise da CBF? Há uma coisa básica no futebol: tem que ter comando. E comando respeitado. E o que vemos são jogos deficitários, estádios vazios. O senhor acha que o brasileiro está perdendo interesse no futebol? O torcedor, ele tem uma coisa que afeta muito ao torcedor, que esse é o que comparece no estádio: é preço. O preço do ingresso.
Algo tem que ser feito no sentido de que o torcedor possa ir, porque realmente, na situação que nós estamos agora, é essa. E o jogo e a atração de uma partida de futebol, ela tem, como você dizer, ela tem que valer alguma coisa. Se não valer alguma coisa, se não valer a disputa. Por exemplo, eu posso fazer um Flamengo e Vasco na Lua. Vão aparecer lá uns marcianos, com certeza, e vão lotar para ver esse jogo Flamengo e Vasco. O senhor começou a fumar charuto tarde. Por quê? Eu fumei durante mais de 30 anos cigarro, e muito. Um dia eu resolvi parar. E eu só fumava charuto para comemorar o nascimento dos meus filhos e depois o nascimento dos meus netos. Eu aí gostava de fumar charuto. Mas aí apareceu uma vez, numa conquista, fui fumar um charuto. E aí passei a fumar um charuto. E o Vasco ganhava tanta coisa nos diversos esportes, que eu aí comecei a fumar charuto. E as pessoas acharam que aquilo era negócio, representava uma coisa como mafioso e etc. e tal. E aí teve essa característica. Hoje eu já não estou podendo fumar tanto charuto como eu gostaria, porque estou aí cuidando de um problema meu, mas não abandonei não, o charuto está aí. Qual foi o jogo mais inesquecível para o senhor? Vasco e Palmeiras, em São Paulo, decisão da Mercosul. O Vasco estava perdendo no primeiro tempo de 3-0 e terminou 4-3. E o Vasco com -1. E como o senhor gostaria de ser lembrado? Com o vascaíno. Eurico, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Obrigado a você.